Olá, eu sou a Mónica Freilão e este é o Luz Extra. Nos últimos tempos, Portugal voltou a estar nas bocas do mundo, mas a publicidade não abona. Imagens do caos instalado nas zonas de chegadas e partidas, sobretudo do aeroporto de Lisboa, mostram nas redes sociais passageiros horas em filas intermináveis no controle de fronteiras. E o cenário repete-se frequentemente. Mais de um mês após a ativação total do novo sistema de entrada e saída da União Europeia, o chamado EES, Entry and Exit System, que recolhe os dados biométricos e digitais de passageiros de fora do espaço Schengen. O sistema prometia mais segurança, mais modernização das fronteiras, mas acabou por entupir mesmo os aeroportos nacionais. A crise é de tal ordem que muitas são as vozes a pressionarem o governo e também Bruxelas para o regresso ao controle tradicional de passaportes. O objetivo? Evitar o colapso das operações e a ruína do turismo. Estará de facto a imagem internacional de Portugal e o motor da nossa economia em risco? Para nos dar a perspectiva de quem todos os dias tem que lidar com o tema, passageiros e infraestrutura acima de tudo, o Luz Extra convidou o diretor executivo da RENA, a Associação das Companhias Aéreas em Portugal. Luz Extra, um podcast da agência Lusa. Dr. António Moura Portugal, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tendo em conta que as transportadoras que operam no nosso país também aterram e descolam noutros Estados-membros com o mesmo sistema, pergunto-lhe, lideramos mesmo pelo pior, de facto, quaisquer constrangimentos que este EES trouxe à Europa? É a vossa percepção? Nossa percepção é de que isto é um problema global, transversal e sentido na maioria das infraestruturas aeroportuárias europeias. O caso português, ou no caso português em particular, no caso de Lisboa, esse problema é exponenciado pela situação que Lisboa já carrega de um extremo congestionamento e, enfim, também de uma inadequação para o tráfego que tem hoje. Portanto, é uma estrutura demasiado antiga, pensada para um determinado fluxo de tráfego e que claramente não está preparada para este e para outros desafios que pudessem surgir. E, portanto, nesse sentido, eu diria que Lisboa exponenciou, aqui em Lisboa os problemas se exponenciaram mais, mas não deixo de notar e de deixar claro que isto é um problema transversal e que a queixa das companhias aéreas é um pouco por toda a Europa e que tem como maior destinatário, naturalmente, a Comissão A Comissão Europeia. Europeia, que começou por dizer ainda que os outros Estados-membros não tinham estas queixas, mas que recentemente acabou realmente por admitir que estão em conversações com vários Estados-membros, porque todos acabaram por sentir como estava a dizer. E eu acho que a nossa conversa podia ser até um pouco dirigida do específico e depois vamos então para o mais geral. E começaria aqui por focar uma coisa que tem mais a ver com o passageiro e que menos tem sido falada, a não ser realmente nas imagens que têm mostrado a falta de paciência. A verdade é que a ANAC, o regulador, já esclareceu, por exemplo, à Lusa, que as companhias aéreas que representa estão isentas de qualquer indenização aos passageiros, que possam perder, por exemplo, voos por estarem retidos. No vosso caso, sabendo disto, que outros custos diretos as companhias aéreas podem vir a contabilizar devido a este bloqueio em Lisboa? Isto era uma pergunta mais para o setor. Se, no limite, a perda de passageiros em rotas para o nosso país é o vosso eventual maior risco de prejuízo. E depois, já agora juntando outra, saber se, dado o que o regulador diz, quem está a pagar a fatura de eventuais alojamentos ou reemissão de bilhetes quando um passageiro perde voos é realmente o próprio passageiro. Duas questões. Muito bem, então deixe-me talvez dividir então aqui a resposta, procurando também dividir também aqui as várias componentes daquilo que serão os direitos dos passageiros, neste caso concreto. Efetivamente, perante uma situação destas, o passageiro pode, em situações normais, e portanto, tirando aqui o aeroporto e o Entry-Exit System da situação, há um direito à compensação, há um direito a reencaminhamento e há um direito à assistência durante o período que durar o problema. E, portanto, nesse caso concreto, o que a ANAC veio, e bem, na minha perspectiva, como não poderia deixar de ser, foi de esclarecer que a companhia é alheia, portanto, não há obrigação da companhia em compensar, em indemnizar o passageiro
nestes casos em que o atraso ou o não embarque foi causado por um motivo alheio à companhia e que tem a ver única e simplesmente com o controle de passaportes e, portanto, temas de segurança, para simplificar, vamos usar. Agora, isso não significa que esse mesmo passageiro depois não seja reencaminhado para o seu destino pela mesma companhia aérea. Portanto, nesse caso, o custo óbvio e patente é o de que numa operação destas, portanto, em um local onde o load factor, A para taxa de utilizar ocupação, não é? este anglicismo da companhia, já é grande e a Dos taxa de aviões. ocupação é grande, é difícil depois encaixar às vezes dezenas de passageiros afetados e, portanto, isto é custoso e já estou a colocar fora da equação o Claro. dano Já lá vamos. reputacional, porque a companhia, naturalmente, que um passageiro insatisfeito é um passageiro que Pode não ser um interessa à passageiro a companhia menos. aérea. Portanto, nesse aspecto, acabamos por, lateralmente, exatamente, sofrer esse embate. Portanto, eu lhe estava, e retomando aqui a minha linha de raciocínio, temos esse primeiro custo. O segundo custo aqui é quando possível, a companhia pode tomar aqui uma decisão, que é a decisão de eventualmente atrasar o voo e esperar-se, e já houve casos de relatos de que a maioria dos passageiros não estavam na porta de embarque, no caso. Ao esperar pelo passageiro e ao atrasar o voo, a companhia também incorre no risco de não estar a respeitar o slot, quer o de saída, quer o de chegada no aeroporto de destino, e com isso também incorrer em contraordenações e coimas que lhe possam vir a ser aplicadas pelo regulador. E, portanto, tudo é mau. Acrescento só um terceiro e para finalizar, que são aqueles casos onde a companhia não pode esperar, precisamente por causa desse constrangimento. Em muitos destes casos, os passageiros são passageiros com bagagens registadas, portanto, que já fizeram o check-in da bagagem, a bagagem já está a bordo e o avião não pode sair sem a bagagem do passageiro. Portanto, é preciso retirar a bagagem, separá-la, voltar a carregar a bagagem, pagar mais a handlers e ter mais custos operacionais também com isso. Portanto, no meio disto, eu acho que é fácil a equação e perceber que as companhias também estão a ser muito seriamente afetadas por esta situação, independentemente da questão e da declaração, que, repito, achamos que é de elementar justiça, feita recentemente pelo nosso regulador, a Já ANAC. agora, só para eu esclarecer, quando disse que falou que a companhia, no caso de existir essa perda de voo por um passageiro estar retido no controle de fronteiras, tentaria realocar esse passageiro, embora, e mencionou bem, hoje em dia, e felizmente para as companhias aéreas e para a economia também, que as taxas de ocupação dos aviões são altas, quer dizer que poderá não ser logo, no imediato, etc. Mas nesse caso há só o pagamento por parte de uma reemissão de bilhete, é isso? Ou seja, não seria um custo... Não, nem há pagamento. Nesse caso, ok. não tem de pagar Pronto. mais nada. Portanto, no fundo, Era a mesmo para companhia Ótimo. acaba por transportar o passageiro para o seu ponto de destino. É o seu passageiro. Falo também, mais até do que entrar aqui numa discussão legal, falo porque entende que não o vai deixar, naturalmente, abandonado, nem longe de casa, se na maioria dos casos é o que sucede. Portanto, falo, eu diria que imbuída naquele sentimento de confiança e da relação que existe entre companhia e passageiro. Certo que isso faz parte também, se quiser, de uma certa boa-fé e de uma certa perspectiva de confiança nesta relação que existe e, portanto, podendo, falo. Agora, falo com custos a todos os níveis, operacionais, enfim, depois também é preciso ter pessoal para tratar dessas reemissões, é preciso depois dar assistência ao passageiro, é preciso encaminhá-lo, em muitos casos. Não é uma situação fácil a todos os níveis e é uma situação que, se dependesse de nós, naturalmente, que não é desejável. Sim, acho que o consensual neste tema é que estamos todos a perder, não é? Ou todos vamos perder. Sem dúvida. Certo. E pegando no que disse, também acredito que se 5 passageiros não aparecerem à porta de embarque, se calhar o avião vai descolar, até porque explicou quais os motivos, não é? E os riscos que correm, mas que ao invés também, se não aparecerem 50, a companhia resolva realmente esperar. Sabemos, e falou disso, que a perda de pontualidade, riscos em perdas de slots, etc., faz desgovernar um pouco a vossa operação. Pergunto, está a ser cobrado às companhias aéreas um avião parado na pista de Lisboa, por exemplo, à espera que os passageiros consigam passar o controle de fronteiras? Isto era uma pergunta, e volto já agora a meter outra, que é, nesse risco que me falou de perda de slots, que sabemos que é realmente um risco que existe, se para já tem conhecimento que possa ter existido alguma dessas situações.
ou se é só ainda um risco potencial grande. São situações que temporalmente a concretização é distinta, não é? Porque no primeiro caso, e agora reportando-me à situação portuguesa, é contabilizado e faturado pela ANA Aeroportos, portanto, como taxa aeroportuária. No segundo caso, será um processo de infração que será levantado a existir pela ANAC após instrução e, portanto, comunicação que seja feita, no nosso caso, pela Comissão de Coordenação de Slots. Enquanto que um é quase, no fundo, visto ao dia e faturado ao mês, o outro pode demorar meses, não é? E, portanto, em relação ao segundo, não tenho ainda dados para lhe dizer, a não ser o potencial, não é? E, portanto, dizer que isto potencialmente pode acontecer e que não há motivo nenhum, por exemplo, para, ou pelo menos obrigará a justificação por parte das companhias aéreas em ter de estar a explicar ao regulador austríaco porque é que um voo chegou lá à tarde e fora do slot por causa do controle de fronteiras em Portugal. Portanto, isto, mesmo que a companhia até consiga no fim uma justificação, isto depois há custos legais, há custos com advogado, etc. E há todo o incómodo. Em relação ao primeiro ponto, é um belíssimo ponto, ainda não sei, Se para lhe está a dar a ser sua cobrado, não é, resposta as honesta, companhias não aéreas? sei se está ou não. Gostava de pensar que, sendo a concessionária e a gestora da infraestrutura aeroportuária também parte da equação e parte afetada, Afetada e responsável, não que é? houvesse aqui e responsável também em certa medida, com certeza, embora isto não seja uma imposição do próprio aeroporto, mas acabará também por ser responsável e afetada com as duas qualidades, que haverá aqui alguma solidariedade e, portanto, não me passa, nesse caso, passar-me-ia, eu teria como razoável que, nesse caso, apenas fosse cobrado uma parte modesta da taxa e da fração da taxa de estacionamento, para ser-me de elementar justiça. Mas, repito, não tenho dados ainda para lhe responder com rigor à pergunta, apenas dar-lhe aqui que me parece que seria a minha opinião Certo. em Bem, termos de adequação. eu esclarecer que quando digo responsável, estou a dar voz a algumas críticas que, entretanto, também a Ana, a nossa a gestora dos aeroportos nacionais, também já veio refutar que é alguma falta de investimento, pelo menos ali nos espaços onde se poderia fazer um reforço, ou ter sido feito antes, o reforço das boxes, que entretanto foram feitas. É só isso que... Se me permite, com certeza, se me permite comentário, eu não gosto de utilizar a palavra responsabilidade neste campo, e já lhe explico porquê, se me der então 10 segundos só para explicar a minha ideia. Não há dúvida nenhuma de que o propósito que está aqui em causa é um propósito nobre, que é a segurança, que é reforço de controle, que é no fundo ter aqui limites em termos de controle migratório, limites em termos de passageiros inadmissíveis. E, portanto, é isso que está em causa e eu acho que nenhum stakeholder da aviação põe isso em causa. Agora, o problema é que depois, na implementação, é necessário, para que a implementação seja bem sucedida, é necessário que tudo funcione. E é necessário que haja aqui uma adequação de meios. E essa adequação de meios implica meios humanos, portanto, leia-se polícia, implica também que os sistemas informáticos, em termos de software e hardware, estejam a funcionar, serviços de segurança, implica que também do ponto de vista da infraestrutura haja uma adequação para este tipo de operação. E, portanto, esse é, e eu já o disse publicamente, portanto, o único aspecto que eu aponto neste caso à ANA Aeroportos e será um problema de dimensionamento do aeroporto de Lisboa, portanto, todo ele já limitado e onde se calhar a parte comercial e a preocupação com a parte comercial, que não começou ontem, começou desde o início, terá sido dada prioridade em função do lado ar. E, portanto, isso nota-se agora quando é necessário, porque não há espaço ou porque as coisas estão feitas a correr. Agora, tudo o resto não é, naturalmente, de incumbência na responsabilidade da ANA, que estará a ser também afetada com isto, porque a fluidez de passageiros interessa muito à concessionária que ganha e que faz disto o Mais seu uma negócio vez, lucrativo. tem que se usar o clichê, a economia toda ela, sempre, e a atividade económica, uma pescadinha de rabo na boca, não é? Por isso é que dissemos que afetaria todos. Reposicionando aqui, e gostava-me a falar-me da coordenação de slots, realmente a gestão de slots é extremamente rígida, sabemos, mas sabendo o que todos sabemos hoje,
Não há, nesta altura, uma necessidade urgente da nave. Penso que é agora a comissão que atribui os slots está sob a alçada da nave e já não da ANA, em rever alguns slots atribuídos, pelo menos a voos não Schengen, porque, ao que parece, pelo menos quem frequenta mais o aeroporto de Lisboa, que é o mais afetado, fala em 2 picos de pior tempo de espera. Ou seja, será que não estão a chegar muitos voos não Schengen ao mesmo tempo? Que penso que, se não estou em erro, pelo menos o que tenho lido e falado também com outras pessoas, com várias pessoas, tem a ver com o pico da manhã, a madrugada, os primeiros voos e depois após o almoço. Não sentem isso? As companhias aéreas falam sobre essa necessidade? Não, e vou-lhe dizer porquê, não é? Porque não é possível, neste como noutros setores, não é possível estratificar a procura e, portanto, induzir artificialmente naquilo que os passageiros querem. E, portanto, o motivo pelo qual estes voos não Schengen, que em muitos casos são voos intercontinentais, aterram àquela hora é porque o passageiro e a procura demonstrou que prefere fazê-lo durante a noite, e isto depois encaixa num padrão e numa operação mais global da companhia que consegue fazer esse planeamento da sua operação de modo a que as coisas batam certo dentro deste puzzle gigante que é manter os milhares de aviões no ar e, portanto, ter esta, no fundo, interconectividade de rotas e as coisas a passarem de um lado para o outro. Portanto, nada disto é só ponto a ponto. Em muitos casos, estamos a falar de companhias que acabam por funcionar aqui numa lógica de conectividade, funcionando como um hub, mas ligando aqui variadíssimos pontos em toda a parte do globo. E, portanto, não se pode, por decreto, dizer, a partir de agora vamos passar isto e o voo que vem da África à Terra às 9, o que vem do Brasil às 10, o que vem dos Estados Unidos às 11. Seria conveniente que assim fosse, mas isso seria ingênuo, não é? E, portanto, seria algo que impossível de implementar. Que, na nossa perspectiva, pode e deve ser feito, esta situação é conhecida, tem anos. Portanto, tem de haver uma adequação de meios e um reforço de meios nos períodos de maior pico e que já se conhece quais são. E, portanto, se queremos ter competitividade a este nível, nós poderíamos dizer, bom, mas não precisamos, não queremos. Não é? E, portanto, estaríamos bem com metade das companhias a voar, estaríamos bem com metade dos passageiros. Isso é uma decisão política. Não me parece que tenha sido essa e que seja essa a decisão a tomar, nem a decisão adequada, tendo em conta a aposta, o investimento e a relevância que o turismo tem para a nossa economia e que a conectividade tem para o nosso país. Portanto, nós estamos aqui geograficamente neste lado da Europa e, portanto, parece-me que somos, se calhar, daqueles países que mais têm de fomentar o transporte aéreo se queremos continuar ligados ao mundo. E, portanto, só para terminar, parece-me que sim, o que tem de acontecer é uma adequação de meios nos períodos de maior pico e a oferta, que somos nós, destino Portugal, temos de ir à procura e temos de nos adequar à procura. Não podemos dizer, bom, isso é a mesma coisa que me dizer, olha, imagino que eu sou um estrangeiro, quer dizer, e janto às 7h30 da tarde ou às 7 da tarde e vem-me dizer, não, olha, você venha jantar às 8h30 porque eu não o quero. Pronto, corro o risco de não ter o coisa, corro o risco de não ter o meu cliente estrangeiro que quer jantar àquela hora. Portanto, são decisões que podem ser tomadas. Não me parece é que sejam no interesse do país e da nossa economia. Mas falou Portugal aqui neste cantinho, mas Portugal está há muitos anos a criar esta marca Portugal e a receber muito recentemente aquilo que podemos chamar uns viajantes premium, pelo menos estamos a falar agora dos de fora da UE, como os Estados Unidos, não é? Com tantas campanhas de captação, porque são dos turistas que mais gastam, Reino Unido, o Brasil, o Canadá e realmente agora, neste momento, esta situação de má reputação que pode pôr em risco conquistas de tantos anos. Mas também falou... Posso só fazer um comentário em relação a isso? Sim, sim, eu acho claro. Hoje em dia vivemos tempos também que eu, portanto, também não gostava, embora reconheça, e factualmente as coisas hoje em dia são o que são documentadas por imagem, mas também é importante, mais do que a impressão, ou mais do que o relato, o testemunho, não é, de alguém com visibilidade, como foi o caso daquela jornalista que fez aquele filme, etc. Da CNN. Isso combate-se com estatísticas, não é? Isso combate-se com tempos de espera, isso combate-se depois com números.
Portanto, é importante que depois, perante este tipo de situações, se possa rebater a dizer, não, atenção, a situação é esta, que neste dia efetivamente houve este pico, a esta hora, isto e aquilo, mas depois nos outros foi assim assado, desde então já fizemos isto, isto e isto, a situação melhorou, a situação piorou, etc. Parece-me que esta discussão ganhava muito em deixar de ser sensorial e passar a ser objetiva, como se diz, portanto, deixar de ser de percepções e passar a ser uma discussão sobre números. E a partir daí, e esse é que é o ponto fundamental que eu acho que nos deve guiar como país nesta fase, é ser consequente. E, portanto, se disse, e como disse muito bem, se a nossa aposta nos últimos anos, e bem, tem sido procurar, criar e cimentar esta ideia de destino premium, se nós temos feito uma aposta enorme em criar um destino atrativo para turistas, para congressos, para a parte profissional, para residentes não habituais, para segundas residências, seja o que for, e se o temos conseguido com sucesso e temos sido bastante elogiados a este nível, então temos de ser consequentes com esta política e depois dotar os meios humanos e, portanto, preparar as nossas polícias com tempo, não estar aqui a extinguir o CEF e a demorar 2 anos a preparar as coisas e fazê-lo à pressa, isso para mim é algo que não pode acontecer, não é? E, portanto, está a ser feito e foi feito agora, mas foi feito, se calhar, não com no tempo e no modo O que tempo, deveria ter sido exato. feito. É preciso também depois que as obras no aeroporto Humberto Delgado sejam feitas também com tempo e com capacidade e que, não, que o concessionário não as faça só quando está a ser obrigado, isso também é um aspecto importante. E em terceiro e último lugar, é preciso que entre, havendo aqui passagem de testemunho do Governo A para o Governo B, que estes dossiês sejam acompanhados, que haja Haja transição articulação e articulação articulação, e não é? saiba quem são os provedores de software, de hardware, que as coisas sejam testadas, retestadas, etc. Portanto, tudo isto tem de ser congruente. E só para acabar, aspecto importante, as coisas podem correr mal, e neste caso correram mal. Então, nessa altura, é importante que Portugal esteja na linha da frente, quando vai a Bruxelas e quando tem de falar com o comissário, Portugal esteja na linha da frente em termos de documentação e em termos de discurso, a dizer atenção que isto está a correr mal e nós, em Portugal, estamos a ser altamente penalizados com isto. Isso tem de acontecer. Não pode haver silêncio, não pode haver aqui não assumir a liderança num dossiê que me parece ser fundamental para a nossa economia, fundamental para o nosso país e deixar isto entregue a outros, não é? Uhum, uhum. E no instante apontou todas entre aspas, as culpas que têm sido atribuídas a este colapso que se tem dado nos nossos aeroportos. E para terminar, porque teríamos ainda muito que falar sobre este tema, mas a terminar, só porque me falou em situações de impressão, estatísticas e números, eu queria perguntar se a RENA acha que vai ter, daqui a uns tempos, obviamente, alguma compilação do que de facto, ou por outra, a quantidade de facto de passageiros que possam ter vindo a ser prejudicados, nomeadamente, lá está, ao perderem voos, por este motivo. Se vocês estão a fazer alguma estatística para mais tarde apresentarem. Não estamos a fazer, desde logo que não temos acesso aos dados, não é? E, portanto, são dados que só os aeroportos é que têm, só os aeroportos é que podem recolher e que as companhias não têm acesso aos mesmos. Se os tivéssemos, procuraríamos também utilizá-los, se me permite, mais numa vertente positiva, mais numa vertente de colocar fasquias e objetivos que gostaríamos de ver superados. E, portanto, se o tempo médio durante o mês de maio foi, suponhamos, e eu vou tirar este número para o ar sem nenhum rigor, de 2 horas, então vamos lutar em junho para ser 1 hora e meia e em julho, no pico, por continuar e bater. Portanto, este é o ponto fundamental. Ninguém está aqui preocupado do lado das companhias aéreas em apontar dedos. As companhias aéreas o que querem é que a solução e que a situação se resolva. A medida ou as medidas tomadas e implementadas na passada sexta-feira foram muito positivas e, portanto, gostava também, para não ser só aqui negativo, em Ao dar aqui governo, o neste elogio caso. ao Governo e também em cooperação com a ANA Aeroportos por terem feito aquele reforço em termos E, também, humanos e em termos e a decisão de materiais. É terem, desculpe estar positivo. a interrompê-la, a decisão também de terem decidido suspender sempre que o sistema, sempre que existirem realmente picos de muitas horas de espera. São todas essas situações, é isso? Com certeza. Todas
positivas, todas de aplauso e todas de elogiar. Agora, em julho acaba, segundo o regulamento, essa possibilidade, já muito limitada, das suspensões serem só de 6 horas. E, portanto, agora, não é? Portanto, para não estarmos aqui só a embandeirar em arco, como se diz, e desculpe-me a expressão, é importante preparar já o passo seguinte. Qual é que é o passo seguinte? Vamos então pressionar, vamos então pugnar pela alteração e pela manutenção, no mínimo, dessa flexibilidade e desse poder dos Estados-membros poderem suspender Schengen temporariamente para fazer face ao que poderá vir em julho e agosto. Fase 2, muito bem. Melhoramos, estamos bem no momento, que agora isto não é para ficar ali, no fundo dizer, ok, está resolvido e nada a fazer até vir a próxima onda, porque ela virá seguramente. Lá está. O recente reforço dos meios humanos, técnicos, no aeroporto de Lisboa, como mencionava, realmente parece ter aliviado a pressão imediata, baixou os tempos de espera, pelo menos em cerca de meia hora no último fim de semana de maio, isto dados da PSP, dados à Lusa. Contudo, ainda esta semana a IATA avisou, a infraestrutura de Lisboa está no limite da sua capacidade, também todos sabemos. O apelo dos agentes de turismo também se mantém, há que vigiar, ou o verão será realmente uma catástrofe, mas o teste de fogo, e como dizia, vai começar agora. Resta saber se o recurso à suspensão temporária dos dados biométricos em picos de tráfego e o novo reforço da PSP também em julho vai ser suficiente para salvar a época alta ou se Portugal continuará refém realmente das próprias limitações estruturais. O desejo do setor é que esta notícia que hoje trazemos deixe realmente de ser notícia. Dr. António Moura Portugal, muito obrigado pela sua análise e pela perspectiva neste podcast da Lusa, e aos nossos ouvintes, continuação de um bom fim de semana, uma boa semana e até um próximo Luz Extra. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.